Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político aqui na FTV. Este é o debate que lhe proporciona o melhor da atualidade aqui neste canal. E hoje nos proporcionamos a debater 4 temas que marcaram a semana. Nomeadamente, vamos falar um pouco sobre a vitória da Frelimo nas eleições autárquicas e, igualmente, vamos falar sobre a manifestação da Renamo e incluindo também o MDM, que estão a contestar os resultados que proclamam a Frelimo como vencedor dos 64 municípios, exceto a Beira, que ficou com o MDM. Também vamos debruçar sobre aquilo que é o pronunciamento do Secretariado Técnico de Eleições em relação aos ilícitos eleitorais. E, por fim, vamos falar da questão da Carta de Samora a Machel Júnior, que deu a peito, ou melhor, veio a público manifestar a sua opinião em relação à atuação da polícia em Cabo Delgado em relação à questão dos ilícitos eleitorais, que a polícia já cometeu alguns assassinatos no âmbito deste processo eleitoral e ele, de alguma forma, está a distanciar-se desses atos da polícia e diz que a Frelimo, na verdade, não se identifica com esses atos. E para debatermos esses 4 temas, temos em estúdio do lado direito, ou melhor, do meu lado esquerdo, Marcial Macome da Renamo, e depois segue-se o João Massango, ecologista, e por fim temos Camilo da Silva, que é da Frelimo. Contamos também a qualquer momento com a presença de Augusto Pelemba, que pertence à formação partidária do Movimento Democrático de Moçambique. Mas para já vamos arrancar com os convidados que se encontram presentes neste momento nos estudos da FTV. Começo consigo, Marcial, em relação aos pontos que elegemos para o dia de hoje. Vamos falar do processo eleitoral. É um processo que está, de alguma forma, a levantar alvoroço a nível da sociedade moçambicana, porque a Frelimo, na verdade, proclama-se o legítimo vencedor. Ainda ontem vimos a Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, de alguma forma, a enaltecer a vitória da Frelimo, a dizer que esta vitória deve-se ao trabalho que tem sido desenvolvido pela Frelimo. Disse que foi uma vitória expressiva da Frelimo. A minha primeira questão, como classifica este processo eleitoral que, de alguma forma, ainda está a gerar esta onda de contestação a nível dos partidos da oposição? Boa noite aos meus colegas do painel, boa noite ao telespectador em casa. Como é que eu classifico isto? Classifico estes pronunciamentos, tanto do STAI, tanto da Beatriz, da Presidente da Assembleia da República, como o porta-voz de quadrilhas que assaltaram o Estado e fazem do Estado um cartel onde não há o respeito pelos princípios democráticos. Não há nenhuma vitória da Frelimo. Há simplesmente, à luz do que nós podemos verificar em sede dos tribunais, há uma sequência de elementos que são trazidos à prova, são trazidos pelos partidos da oposição, que demonstram que realmente não houve uma vitória. Eu penso que a Frelimo, sendo um partido que supostamente deveria ser idôneo, não deveria festejar uma vitória que o apuramento baseia-se em cópias, sendo que a lei pressupõe que o apuramento deve ser feito com as cópias, os editais originais e as atas originais. Agora, me espanta quando um partido se celebra, sente-se orgulhoso em ser proclamado vencedor numa eleição que o apuramento de per si já vem viciado de um processo que é justamente é um apuramento que é feito por documentos legalmente não permitidos. Porque, à luz da lei eleitoral, segundo o que a lei prevê, é que, no caso da perca de editais, como o STAI tem alegado que perdeu os editais, a lei prevê que o apuramento seja feito com base nas cópias que vêm dos partidos políticos e não com base nas cópias que vêm da Casa dos Diretores do STAI e dos presidentes das CDEs. Curiosamente, nós verificamos que o apuramento foi feito com base em cópias que vieram da Casa dos Diretores
do STAI, dos presidentes das CDEs, dentro de sacos violados, que deveriam vir em sacos invioláveis, e com muita naturalidade e arrogância típica deste partido sanguinário, validou resultados tais como estes e se proclama vencedor. Razão pela qual não me admira que apareça a dizer que venceu 64 autarquias. Afinal de contas, os editais, as cópias foram fabricadas em casa dos seus diretores e dos seus presidentes das CDEs, e tão burro que eles são, foram incapazes de perceber o detalhe do boletim do voto, da ata, para perceber que existia uma divergência entre aquilo que eles trouxeram para o apuramento com o código de barra e o número da Assembleia e o mapa publicado no Jornal Notícias. Isso demonstra claramente o quão cobarde este partido é, o quão inimigo da democracia este partido é, e isso está-se a refletir pela avalanche da população que reivindica estes resultados. João Mação, coloco-lhe a mesma questão, como é que olha para esse processo? A Frelimo, na verdade, diz de viva voz que conquistou 64 municípios, pese embora aí já há este conflito a nível dos tribunais, numa altura em que a sociedade moçambicana, uma parte da sociedade moçambicana está a festejar. Como é que olha este posicionamento da Frelimo de que venceu, excepto a Beira, que ficou com posição? Eu acho que primeiro temos que fazer a radiografia exatamente deste processo eleitoral, destas eleições de 11 de outubro e avaliarmos este processo. Nós poderemos ter aqui elementos que apadrinharam exatamente este processo. Primeiro, é a Polícia da República de Moçambique. Segundo, são os órgãos eleitorais. Terceiro, são os MMVs, que vieram do concurso público, que por sinal não são de concurso público, são do partido, mas que entraram exatamente por este meio. E o quarto o próprio sistema em si feita pelos órgãos eleitorais. Estes que nós estamos aqui a alencar são esses que apadrinharam a vitória. E quando nós falamos da vitória do Partido Frelimo, não é aquela vitória meritória ou vitória de mérito, é vitória atribuída. É vitória atribuída e nós podemos, ao longo desses dias, provar isso aí, porque em sedes de tribunais distritais provaram, através dos tribunais, de ilícitos eleitorais que estão a acontecer em quase todo o país, embora nós sentimos aqui o papel do tribunal perante este processo que, em suma, revela-se desde já por todos os distritos municipalizados e por todos os tribunais, aqueles indivíduos que julgaram os processos, os recursos contenciosos dos partidos políticos. Na nossa ótica, estes são membros do partido no poder e, por sua vez, e entenderam que poderiam beneficiar e beneficiaram. Mas se nós avaliarmos alguns acórdãos ao nível, por exemplo, da capital da República de Moçambique, fica claro. Começamos de lá mesmo, de Chur, que alguns diretores confessaram de terem recebido valiosas somas de dinheiros para favorecer o partido no poder, na viciação dos resultados, E se nós fazermos a avaliação do dia 11, até 23 horas e 59 minutos, as rádios e televisões faziam alusão daquilo que são os resultados ao nível dos municípios, onde os partidos da oposição de facto ganhavam. Deixe-me só trazer uma questão muito interessante. Nós vimos ao longo desse todo o tempo a televisão pública com aquela publicidade barata que foi trazida de que nós queremos trazer os dados na primeira
dados eleitorais a tempo real, mas que quando se apercebe que o partido Frelimo estava a perder, pararam com as transmissões. Até hoje, graças a Deus, nós temos uma televisão que aqui em Moçambique continua a seguir para e passo todos os processos eleitorais. Então, não há aqui qualquer tipo de alegria que possa vir de membros com consciência plena, com juízo no lugar, que possam de facto dizer que não, nós ganhamos com o Mérito exatamente este processo, não. Porque nós vamos esperar, nós estamos à espera de ver qual é que vai ser o resultado que nós vamos trazer nos tribunais, embora alguns já deliberaram como é que o processo vai ser. Alguns a anulação, outros a repetição, outros a recontagem, mas nós, como cidadãos nacionais, temos em última instância o Conselho Constitucional. E eu acredito que, independentemente de haver esse regozijo desta a chamada roubalheira retumbante, que é transformada em vitória retumbante, num Estado de direito democrático, nós poderíamos de facto ver quem que venceu as eleições. Camilo, vou para si. A Frelimo reclama a vitória de 64 municípios, numa altura em que há divergências de atas e editais. A oposição diz que tem atas assinadas e essas atas e editais esses documentos foram usados para produzir os resultados do Partido Frelimo. Não costuma verdade, são documentos falsificados. A Frelimo diz que venceu também, mas incrivelmente ainda não saiu à rua para festejar. Qual a sua análise? Muito boa noite, caros telespectadores. Boa noite, colegas de painel. Muito boa noite. Bom, era exatamente, eu ia começar pela sua deixa, é que, contrariamente àquilo que os meus colegas de painel dizem aqui, a Frelimo ainda não comemorou, não saiu a comemorar nenhuma vitória e nem reclamar o que quer que seja. Todos os partidos políticos fizeram a contagem paralela, têm os seus resultados. Há os resultados que são divulgados, preliminares, pelos diversos órgãos e pelos órgãos e entidades da sociedade civil. São esses resultados que, de alguma forma, os partidos políticos se apegam. Agora, de certa forma, não se esperava um outro discurso dos partidos da oposição, senão este, que já vem desde o primeiro minuto em que, aliás, como começou este processo, como é que começou a ser fabricado este discurso da oposição? Começou a quando do processo do recenseamento. Nós vimos aquela turbulência que foi o processo de recenseamento, que trouxe uma retórica de que a Frelimo manipulava, a Frelimo fazia isto e aquilo. Curiosamente é que a oposição, a Renamo, a MDM, tem pessoas que trabalham para os órgãos eleitorais, que estão lá, acompanharam o processo todo. E mesmo assim, eu costumo comparar esta questão de como a coisa começa, é como um namoro, como a coisa começa, dita aquilo que vai ser a relação, não é? E é isto que eu estou a tentar dizer. Se, por um lado, a oposição percebeu que este processo começou mal, eu acho que a reivindicação devia ter sido lá atrás, não é? Não arrancarmos para um outro estágio com problemas trazidos. Mas um dos pontos que estão a ser levantados aqui é só um minuto, estou aí para lá. Esse discurso de enchimento é um discurso, como a gente vê, aquilo que acontece um pouquinho por todo o país, onde a oposição reclama a vitória. Vamos falar da cidade de Maputo. Já houve saídas à rua para poder celebrar a vitória, mas no meu entender como, digamos, analista político primeiro e depois como aquele que estudou um pouco daquilo que é marketing político, tudo o que se está a fazer não passa de um fenómeno
uma atividade para manipulação da opinião pública, para aquilo que pode acontecer quando houver uma homologação dos resultados. Então, este processo, este barulho todo que está a acontecer agora é efetivamente para isto. Por isso é que nós temos um discurso para fora e para dentro, é que temos que esperar serenamente por aquilo que... Não estou a dizer que não deve reclamar no sítio A, B ou C. É legítimo que quando se detecta ou quando se tem uma suspeita de uma irregularidade ou de um ilícito, é legítimo que qualquer um reivindique e queira apurar a verdade. Por isso é que existem as instituições. Vamos dar credibilidade às instituições eleitorais primeiro e depois às judiciais para este processo todo. Agora, enquanto estiver a decorrer este processo todo, sairmos para a rua e manipularmos a opinião pública, aí é claro que depois daquilo que for acontecer diante deste processo todo, em que se reclama, se procura saber, recontagem, anulação, etc., etc., porque tudo isto os tribunais vão deliberar e depois ainda temos a última palavra, que é do Conselho Constitucional, não é? Imagina que depois deste processo todo acaba por o Conselho Constitucional deliberar de alguma forma todos esses processos que estão em curso de reclamações, etc., deliberar que não há motivo para haver, estamos sentados diante de um barril de pólvora, por causa desta manifestação que se vai fazendo nas ruas. Então, é isto que nós temos que, entanto como aqueles que querem dirigir, aqueles que pretendem de alguma forma ser o espelho de uma sociedade, não pautar por este caminho. Vamos aguardar serenamente que os tribunais deliberem, que os tribunais atribuam resultados daquilo que são os processos, para depois celebrarmos ou não. Aí, de facto, com a deliberação dos tribunais, há motivo para nós podermos sair e poder celebrar aquilo que é a nossa vitória. Agora, as contagens paralelas não servem para, digamos, uma informação credível para a sociedade. Serve para que os partidos políticos se guiem em função daquilo que são os resultados. Não é em função de uma contagem paralela que nós temos que sair e celebrar. Isso está errado, não é? Agora, vou voltar a dizer aqui, num processo de disputa, num concurso, é legítimo que aquele que não se sinta satisfeito reclame. Camilo, mas a contagem paralela não deriva os dados obtidos, por exemplo, pela Renamo e por outros partidos, não partem dos locais da votação ou não? Porque esses dados não podem ter uma validade jurídica? Não tem uma validade jurídica. Esses dados não têm uma validade jurídica. Elas podem usar, esses dados é para consumo interno. É para consumo interno. Toda a contagem paralela é para consumo interno. Não tem uma validade jurídica. Agora, ilícitos, podemos estar aqui a deambular em relação em volta disto dos ilícitos, porque os ilícitos existem, não é só por parte da Frelimo, existem ilícitos que foram cometidos também por parte de outros partidos. Então, nós estamos num processo, num jogo, em que há de haver um vencedor e há de haver vencidos, não é? A Renamo terá praticado estes ilícitos? Por aquilo que foi reportado pelos órgãos eleitorais e pela imprensa, também temos elementos da Renamo que foram, digamos, presos, não é? Por causa de ilícitos. Não sei de que natureza são esses ilícitos, mas também foram. Então, o que eu quero dizer é que dentro deste processo também houve atropelos. Não estou a dizer, não estamos a partir por um discurso de fraude, porque tu só falas de fraude quando tens provas evidentes, não é? Depois daquilo que é a deliberação dos órgãos eleitorais e aquilo que tu tens, aí já podemos falar de fraude. Neste estágio em que nós estamos, falar de fraude é isto que eu disse no início da minha intervenção. É tentar manipular a opinião pública. Sado, vou para si, Macom. Olhando para essa questão de contagem paralela, há aqui essa narrativa de que, de alguma forma,
alguns aplaudem, dizem que a oposição preparou-se muito melhor para essas eleições. É por isso que, de alguma forma, está-se a levantar essas irregularidades neste processo eleitoral. Mas temos cá o Camilo, de alguma forma, a pôr em causa aquilo que é a contagem paralela. Como é que analisa essa questão da contagem paralela? Tem ou não uma validade jurídica a contagem paralela, por acaso que foi feita pela Renam? Bom, antes de responder essa questão, gostava de corrigir ao Camilo. É mentira que a Frelimo não saiu à rua a comemorar. Antes de ontem mesmo, o governador de Sofala saiu a festejar com os membros na Beira, alegando a comemorar a vitória dos municípios em que supostamente a Frelimo ganhou, com todos os membros da Frelimo. Então, é mentira dizer que não saíram, a Frelimo não saiu. É mentira igualmente dizer que a Frelimo não saiu, porque vimos uma tentativa na Matola, e só que deu num fracasso. É mentira também porque vimos tal exemplo em Quilimane, deu um fracasso. Então, penso que é preciso que nos baseemos em verdades que nós as conhecemos, ou não mencionamos os fatos. Agora, quanto à questão da contagem paralela, é preciso explicar o que é uma contagem paralela. Igualmente, não constitui verdade dizer que os instrumentos que são usados para a contagem paralela não têm validade jurídica, porque a própria lei eleitoral prevê que, na perca de editais originais, faça-se apuramento com as atas e os editais, as cópias que estão com os partidos concorrentes. Os partidos concorreram ao pleito, têm acesso às atas e, não tendo esses originais, solicitam-se esses documentos aos partidos envolvidos e faz-se apuramento, o que quer dizer que esses documentos têm validade jurídica. Agora, o apuramento, a contagem paralela baseia-se nestes documentos com validade jurídica. A contagem paralela é feita com base nos editais e atas que são recolhidas na mesa de votação pelos MMVs e, aliás, pelos delegados de candidaturas e, por vezes, pelos MMVs que vêm dos partidos políticos. Faz-se uma compilação e verifica-se. Ademais, estes editais, só para provar que eles têm validade jurídica, em sede de tribunal, por exemplo, alguns tribunais solicitaram que os partidos trouxessem esses editais e fizessem cruzamento. Foi assim no distrito de Xamancú, foi assim em Camabote, solicitou-se ao MDM para trazer editais, solicitou-se ao Renam para trazer editais, solicitou-se ao STAI para trazer editais e fez uma triagem. O que significa que estes documentos que os partidos políticos usam como base para fazer a contagem paralela têm sim validade jurídica. E, não menos importante, é que estes editais, curiosamente, os que estão com a Renam, os que estão não só com a Renam, com o MDM e com todos os que estiveram na fiscalizar, coincidem. Diferem pura e simplesmente com os trazidos pelos que o STAI trouxe para o apuramento intermédio. De onde é que o STAI tirou esses editais para o apuramento intermédio? Ademais, quando o meu colega Camilo vai dizer que quando as pessoas saem à rua para festejar, estamos a tentar criar uma Mas íamos chegar a esse ponto, porque esse segundo ponto em relação àquilo que é a ação de Venâncio Mondlane na cidade de Maputo, que está a levar a cabo. Sim, mas é preciso corrigir aqui que em Moçambique a manifestação é um direito constitucional. Então não tem nenhum problema que as pessoas se manifestem. As pessoas estão livres de se manifestar. Obrigado. Só um minuto, antes só do Massango, desculpa Massango, sim, muito rápido mesmo. Muito rapidamente. Olha, assim, corrija-me se eu estiver errado. É o seguinte, a questão dos editais que estão em posse dos partidos políticos são fornecidos nas mesas de voto. Exato. É aquilo, é triplicado, não sei o quê. Não é? Cópia. Isto é que se chama edital, que está na posse do coisa. Não é a contagem paralela. Estamos a falar de duas coisas diferentes. Sim. Aquilo que é edital, que está na posse das pessoas que têm, de certa forma, tem o poder jurídico. Aceito tem poder jurídico. Esse edital.
Agora, a contagem paralela é aquilo que os partidos fazem ao assistir à contagem de voto. Não. Em que A contagem paralela é feita com os editais, não com aquilo que assiste na... posso acabar de falar ou há algum problema? Continua, continua. A contagem paralela é aquilo que os partidos fazem para poder, em algum momento, confrontar com aquilo que está feito no local da contagem de votos. Isso é que é uma contagem paralela. É feita pelos delegados dos partidos políticos. Isso é que eu gosto de dizer é que este elemento não conta para aquilo que que tenha poder jurídico. É isto que eu estou a falar. Agora, outra coisa. Mas para Macom, assim, a Frelimo tem um discurso interno que quando saiu para a rua não foi para comemorar a vitória. Mas o governador disse isso. O governador disse isso. Foi para comemorar esta festa, que é o culminar da eleição, do processo eleitoral. É isto que nós... E há de haver manifestações ou passeatas este fim de semana, por exemplo, que estão a ser convocadas. Não é para comemorar a vitória. É para comemorar um processo. Um processo que foi desgastante para todos envolvidos e foi uma forma de se comemorar essa passeata. É isto que estou a dizer. Mas se comemora significa que tudo correu bem, nessa perspectiva, ou não? Para todos, de alguma forma, para todas as corporações, todas as organizações, correu bem. No sentido, não estamos a falar dos resultados, estamos a falar de um processo. Este processo terminou e há aquilo que é uma comemoração, é isto que eu queria corrigir. Obrigado. Deixa fechar mesmo este ponto com Massango. Massango, nós como país cantamos que temos que ir, há dias vi um vídeo do antigo presidente da República dizer que não. Quando vamos a um jogo, temos que aceitar a derrota e a vitória. E se eu marcar golos, 2 golos, ninguém deve depois, eu vou marcar 3 golos, ninguém deve vir atrás depois de negociar. Olhando para essa situação toda, o que está a ser levantado pelos partidos da oposição, para onde vamos como país? A oposição diz que e há um entendimento a nível da sociedade que essas foram as eleições mais fraudulentas que o país já assistiu. Do seu ponto de vista, aquilo que é democracia como tal. Não mexe ou não isso para onde nós vamos? A democracia está ofuscada. Por uma razão bastante simples, porque a nossa democracia não é aquela democracia popular, aquela democracia participativa. É uma democracia de ditadura. Nos moldes como é que nós estamos a assistir. Fazia aqui alusão aos meus colegas sobre a contagem paralela. E eu senti, de facto, uma lacuna no colega Camilo da Frelimo, porque me fez entender que não conheço o que é uma contagem paralela. A contagem paralela, para você que está em casa e para ele precisa de perceber, é feita no seguinte contexto. Quando termina o processo de votação, às 18 horas, a seguida... em todas as mesas de votos começa aquilo que nós chamamos de apuramento parcial ali na mesa de voto. Terminado este processo ali na mesa de voto, lavra-se uma ata e edital. E essa ata é entregue ao delegado de candidatura do partido político e também é entregue ao MMV em representação do partido. A contagem paralela começa no momento em que o delegado de candidatura recebe a ata e ele leva a ata para o partido. E a partir dali o partido começa a contar com aquela ata que é produzida ali na mesa de voto e chama-se contagem paralela. Não é? E esta ata tem, de facto, condor jurídico. Tem. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples. Aqui no Caxamanculo, quando o juiz julga e pediu as provas aos elementos do STAI, não é, das 43 editais que levaram, 42 eram falsas. 42 eram falsas, não é? E ele fez a comparação com as atas dos partidos políticos
para podermos entender que a ata tem, de facto, conteúdo jurídico, e apercebeu-se que essas atas trazidas pelos membros do STAI, porque disseram de que roubaram, desapareceram, então validou, e as coisas são exatamente feitas desta natureza. Agora, quando nós falamos da democracia, a democracia, ela deve se refletir num contexto em que nós buscamos. É por essa razão que o país tem eleições. A democracia traduz este princípio geral plasmado na Constituição através de um dever cívico em que nós vamos eleger os nossos governantes. Eleger governante significa que o povo tem, de facto, a legitimidade de dizer que não, o Mário é o nosso presidente eleito democraticamente. Mas nós vivemos em Moçambique cenários, não é, em que em 4 ou 6 eleições, as eleições não são livres, justas e transparentes. E nós estamos a pegar exatamente este lema de eleições livres, justas e transparentes e depois acrescentaram mais um outro item, credíveis. Eu pergunto a qualquer cidadão que está ali a assistir, foram de facto credíveis essas eleições? Não, as eleições não foram credíveis. No contexto, por exemplo, das comemorações, a lei eleitoral diz o seguinte: 3 dias depois a nossa lei, 3 dias depois da realização das eleições, as comissões distritais fazem os chamados apuramentos intermédios. Mesmo para fechar mesmo. Os apuramentos intermédios. E aí, a STAI aparece, faz a publicação. O que nós vimos depois da publicação nos órgãos eleitorais ao nível de distrito, os partidos políticos começaram a comemorar. Vimos aqui na Matola, o governador que ainda está no mandato, não é? Que de forma fraudulenta, ele ganha esta eleição aqui no Maputo, etc, etc. Então, de uma forma geral, a nossa democracia não está saudável nestes contextos. Por quê? Porque nós temos indivíduos que não se contentam com uma democracia participativa, onde o povo aparece. E depois há uma lacuna, só para terminar. O que o povo está a dizer lá fora? Se as coisas são desta natureza, de nós irmos votar a quem nós queremos e aparecer aqui aqueles que dizem que o que nós fizemos para a mudança não serve. Então, nas eleições de 2024, não vale a pena nós irmos votar. E só para terminar, Mário, a Frelimo é mentiroso. Diz que é um partido com 5 milhões de membros. Se nós façamos aqui as contas, nem 1 milhão de membros ao nível nacional. Obrigado. Então, vamos ao segundo tema mesmo. Obrigado, Massango. Vamos ao segundo tema, relativamente àquilo que é a postura da Renamo. Venâncio Mondlane, na Universidade de Maputo, assim como na Matola, saíram à rua. Ou melhor, a pessoa mais expressiva nesta onda é o Venâncio Mondlane, que está a arrastar multidões na cidade de Maputo, porque ele já considera a sua edil da cidade de Maputo, mediante os resultados que está em posse da Renamo. E, contrariamente àquilo que foi publicado, os dados foram divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Há esta narrativa, também temos outros pontos que a Renamo também reclama. Temos a Quilmalho, temos Nampula também que reclama a vitória e outros pontos do país. Mas como? Vou mesmo falar assim em relação a este ponto, o Venâncio Mondlane está na rua e parece que prometeu amanhã também novamente voltar à rua para festejar aquilo que chama do resgate à cidade de Maputo. E é uma forma, de alguma forma, esses encontros têm sido muito acolhidos pelos jovens. Este movimento, este festejo, como é que acha que isto pode terminar? Olhando para aquilo que está a ser, os tribunais também estão a trazer uma outra abordagem a nível da cidade de Maputo, trazem uma outra abordagem, deram provimento a algumas reclamações da Renamo. Bom, eu penso que o que o Venâncio, o que a Renamo está a fazer ao nível da cidade de Maputo está a usar de um direito constitucional de manifestar contra ordens ilegais. Por exemplo, o STAI divulgou um resultado ilegal, que foi, em sede de tribunal, provado que é ilegal. Em sede do tribunal, o diretor distrital de Xamanculo teria confessado que, e o presidente da CDE teria confessado em sede do tribunal que fez o apuramento com base em atas e editais
cópias que teria recebido essa ordem do Pascoal, do diretor provincial. Este diretor provincial também teria interferido no distrito, nos outros distritos. Por isso mesmo, a Renamo está na rua a manifestar-se contra esta postura e exigir que estes indivíduos sejam criminalmente responsabilizados porque estão a brincar com o erário público, para começar. A repetição de uma eleição significa um investimento do erário público que poderia ser canalizado. Há a possibilidade de as eleições serem repetidas em Maputo ou não? Segundo o acórdão a deliberação de Campo Fumo, há possibilidade, ela delibera que há necessidade de repetir-se a eleição, olhando para Chamanculo, também o acórdão de Chamanculo exige a repetição de todos os atos, até tenho aqui por acaso a decisão da juíza, ela exige, ela diz para se repetir, em face de todos os postos, decide a segunda secção do Tribunal Judicial do Direito Municipal de Chamanculo, em nome da República de Moçambique, dar provimento ao recurso interposto por existir um vício que afeta a liberdade e transparência do processo eleitoral. Em consequência, ordeno a repetição de todos os atos eleitorais que foram realizados nas 64 assembleias. Ou seja, isto envolve dinheiro público que um indivíduo, de forma deliberada, começou a sabotar um processo e não podemos deixar esses indivíduos agirem de novo um novo processo. Esses indivíduos, primeiro, devem ser exonerados, devem merecer um processo crime e devem ser afastados dos seus cargos. Porque não podemos voltar para uma repetição de eleição como esta, com esses fulanos que sabotaram o processo. Muito obrigado. Camilo, vou para si. Se o juiz entendeu que, na verdade, deve-se repetir ou deve haver recontagem, é que há elementos suficientes em matéria de direito que comprova que haja ilicitude. Vamos respeitar aquilo que é a decisão do tribunal. Entanto, acho que isto é a postura de todos os partidos políticos. Mesmo se visado fosse o MDM, o Partido Ecologista ou o Renamo, deve ser respeitado aquilo que é uma decisão do tribunal. Não é? Havendo possibilidade de recurso porque o partido A, B ou C não vai de acordo com aquilo que é as provas, pode haver um recurso, não é? Mas é para respeitar aquilo que o tribunal decide. E também concordo que tem que haver uma responsabilização para aqueles que fazem, digamos, cometem ilícitos. E quem paga pela essa fatura? Quem paga por fatura de... Vamos ter que, se for para repetir as eleições. Isto está previsto, se for para repetir. E se nós formos a ver aquilo que é o histórico das eleições em Moçambique, o governo fez de tudo para que nunca se tenha em causa aquilo que é uma eleição. Quando está marcada a eleição, nunca deixou de existir eleições em Moçambique face à falta de dinheiros, etc. E isto está previsto, acredito que esteja previsto, que haja este tipo de problemas para que haja uma repetição de uma eleição no círculo eleitoral. Está previsto. Agora, nós temos que perceber que o Macomb esteve aqui a dizer que eu não estou contra aquilo que é manifestação ou as passeatas dos partidos políticos. O que estou contra é a manipulação, aquilo que são as frases ditas, como são ditas e são repetidas face a uma coisa que não está deliberada. É isto que eu estou contra. Não estou contra as passeatas. Sim. Você pode sair, pode comemorar, mas agora, você não pode levar um discurso de fraude enquanto ainda não há uma deliberação. É isto que eu estou aqui a tentar dizer a todo mundo. E é legítimo que eu costumo dizer, e já disse aqui no programa, que, por exemplo, nós temos que olhar para aquilo que é o histórico das eleições. E eu faço comparativamente... Capacidade de raciocínio que temos sim, comparativamente aquilo que foi de 2018 para 2023, não é? Vamos olhar para aquilo que é o capital, digamos, aquilo que os partidos, como os partidos cresceram. Sim. Quem cresceu, tem gráficos, quem cresceu, quem decresceu. E se nós formos a ver a nível nacional, a Frelimo, por exemplo, tem um gráfico crescente.
e comparativamente, onde a Renamo cresceu foi em Maputo. Por quê? Porque está a ser carregado com uma marca, que é o Venâncio Mondlane. Sem o Venâncio Mondlane, Renamo não existe. Na cidade de Maputo? Não, em todo o país. Nós sabemos que aquilo que são os bastiões, aquilo que é o bastião da Renamo, todos os círculos eleitorais que a gente considera bastião da Renamo, a gente vai ver que existe esse decréscimo da Renamo. Então, nós temos que olhar, fazer uma análise comparativa geral, sim, para podermos perceber que não podemos sair para a rua e fazer uma comemoração. Obrigado. É nesse sentido que eu estou a tentar para si, Massango, em relação a este ponto de repúdio da Renamo, temos, por outro lado, os tribunais que deram provimento àquilo que é a queixa apresentada pela Renamo. Aqui começa a evitar-se a questão de poder acontecer a segunda volta nestas eleições em que a Renamo reclama a vitória. A sua análise para fecharmos este ponto. Olha, uma das coisas que eu fico preocupado da massa intelectual moçambicana é o facto de nós não termos primeiro domínio pela legislação, ou se nós temos a legislação, temos medo que aquilo que está lá na legislação seja cumprida na íntegra. Primeiro é o direito à manifestação. Não é, as manifestações estão plasmadas no artigo 51 da Constituição. Todo cidadão tem direito à manifestação. E quem é que manifesta? Manifesta aquele indivíduo que vê os seus direitos violados. Duas coisas só. Tem manifestação, tem greve. A greve é protagonizada por um setor público, não é através de empresas, através de várias outras coisas. Tem manifestação. Nós não podemos ter medo das manifestações, não é? Eu fiquei preocupado ao longo desse todo o tempo quando vejo, por exemplo, a polícia ameaçando que vai ser implacável contra aqueles que ameaçam a alteração da ordem constitucional. Olha lá, as pessoas entendem o que é a alteração da ordem constitucional. O comandante-geral da polícia, os comandantes provinciais e os demais sabem o que é a alteração da ordem constitucional quando partidos políticos de forma livre saem, faz as passeatas, etc, etc. Então, este é o primeiro ponto. O segundo é exatamente o posicionamento dos tribunais. Está na hora, meu irmão, de nós darmos a liberdade aos tribunais na deliberação para que Moçambique mude deste aspecto, ou de pararmos de uma vez por todas de confundir, em algumas ocasiões, aquelas pessoas que estão ali. Porque quando alguém toma uma deliberação, um acórdão em nome da República de Moçambique, ele está ciente exatamente no que está a fazer. Não está a fazer aquilo a mando de um partido político, mas eu sinto que alguns tribunais agem. O exemplo concreto daquilo que aconteceu em Quilimane. Há aqui que nós chamamos de conflitos de interesse de uma juíza que deliberam um assunto, mas por outro lado é esposa de um grande representante do Partido Frelimo. E quando nós avaliamos Acha que há uma relação com a decisão de juíza com... logicamente e não há dúvida nenhuma. Então, nós queremos trazer exatamente isto para servir exatamente de um modelo da democracia que nós pretendemos atingir. As pessoas, primeiro, que os membros da Frelimo, não podem ter medo da democracia, não podem ter medo das manifestações. Sair na rua, manifestar de forma pacífica, está exatamente plasmado na própria lei das manifestações. Agora, tem que existir alguém que vela pela legalidade, pela ordem pública e que não apareça ameaçar, porque isso também coloca em causa exatamente aquilo que nós pretendemos atingir. Os tribunais, como tribunais, façam aquilo que está na sua alçada, observando, sobretudo, para a lei. A lei-mãe. O que é que diz a nossa Constituição? O que é que diz o Código Civil? O que é que diz o Código Penal? Não é em volta disto. Aí nós teremos exatamente... Para terminar. Não, nós teremos exatamente aquilo que nós pretendemos, porque muitas das vezes o que eu vejo é que as pessoas começam a ter receio, começam a ter medo quando é tribunal a tomar uma decisão. Qual é o medo que tem?
Nós estamos num processo eleitoral, vi o meu grande amigo, porque os tribunais, qual é o problema que estão os tribunais? Os tribunais não têm nenhum problema, nós temos que assumir. E porque quando há uma vitória eleitoral, atenção, não é só aqui em Moçambique, em toda a parte do mundo, os partidos políticos até podem fazer aquilo que nós chamamos de vitória antecipada, dependendo daquilo que é o resultado das contagens paralelas, daquilo que são os resultados a serem divulgados pelos órgãos eleitorais, mas nós encontramos uma outra coisa extremamente diferente para o caso de Moçambique, que há interferência dos órgãos, e isso coloca em causa o próprio processo. Obrigado. Essa João coisa, Massal. o que eu falei, Vamos 30 ter segundos. intervalo. O que é que eu falei sobre os tribunais? Eu disse que temos que respeitar aquilo que os tribunais decidirem. Eu não falei o contrário. Obrigado. Agora, Obrigado. o que nós temos que falar, perceber aquilo que é em democracia, nós temos que ter a capacidade de exercitar. Mesmo para terminar o caminho. Exatamente, temos a capacidade de exercitar a tolerância. Nós temos que ter essa capacidade de poder exercitar a tolerância de modo a acomodar aquilo que são as diferenças. Isto é que tem que ser o nosso discurso, em tanto como partidos políticos, em tanto como militantes de partidos políticos, para que nós possamos acomodar aquilo que vocês, os que estudaram muito, Camilo. seja a pluralidade de ideias. ideias. Vocês ganharam as 64 horas. Já vamos a um breve intervalo e voltamos já com o debate, onde vamos abordar os dois temas que estão em falta. E voltamos já. Lavandaria Moyasca. Especializada em lavagem industrial e retalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido. Limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados. E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavandaria Moyasca. O nosso trabalho é facilitar a sua vida. A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarregue o pacote clássico a partir de 220 meticais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Divirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela P e Italiana. TMT, o mundo digital em sua casa. FCG. Produzimos uniformes, brindes corporativos para fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando sua marca memorável. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Ngwenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arrom. Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Ora viva, estamos de volta à segunda parte do debate político da FTV, aqui onde elegemos 4 temas e para já
vamos debater os restantes 2 temas que estão em falta. Só para deixar uma nota que inicialmente contávamos com a presença de Macome, mas por questões de emergência teve que abandonar o programa e continuo aqui com João Massango e Camilo. É com eles que vamos já até a reta final deste programa. E para já vamos ao terceiro ponto, que tem a ver com aquilo que foram os pronunciamentos de Samora Júnior, uma pessoa com alguma relevância no seio do Partido Frelimo. Permita-me ler alguns certos da carta de Samito. Camaradas, 4 cidadãos camaradas, 4 cidadãos foram mortos a bala em Chiur por conta de diferentes eleitorais. Foram mortos pelas balas disparadas pela Polícia da República de Moçambique, aqui e ali. Por todo Moçambique, o clamor do povo é de desacordo perante os atropelos flagrantes à integridade das escolhas feitas pelos eleitores durante o processo das eleições autárquicas do último dia 11 de outubro de 2023. Este é um excerto da carta de Samito, que tornou uma carta que foi publicada recentemente, onde manifesta o seu descontentamento em relação com a atuação da polícia e, de alguma forma, vai elencando alguns pontos. Camilo, como é que olha para esta carta? Como é que analisa esta carta? O Samito é uma figura, primeiro um filho do Samora Machel, pessoa tão importante deste país, e, consequentemente, também Samito é uma figura importante dentro do Partido Frelimo. E ele decidiu, na verdade, vir a público, manifestar aquilo que é o seu posicionamento em relação à atuação da polícia. E em algum momento fica uma mensagem subentendida de que é preciso respeitar o momento à vontade popular nesta carta. Como é que analisa essa questão? Será um desabafo ou não, Samito, ou de uma parte da Frelimo que não se identifica com as supostas falcatruas que algumas pessoas alegam que há uma parte da Frelimo que está a perpetrar esse tipo de coisas? Bom, eu ia contextualizar primeiro. Primeiro temos que dizer que Samora Machel Júnior é membro de um órgão do Partido Frelimo. 2, ele se surgiu, contextualizando mesmo, por causa da questão que aconteceu em Chiur, Cabo Delgado, que por sinal é a província onde ele faz assistência, tanto como Brigada Central. E acho que, diante disto, ele está a proteger aquele trabalho político que ele foi desenvolvendo na província de Cabo Delgado, em particular em Chiur. E, acima de tudo, fala de uma coisa que nós já viemos repetitivamente falando aqui no programa, que é a questão do excesso de zelo das autoridades, não é? As nossas autoridades... Mas há um ponto, só Camilo. Ele diz que essas atrocidades são patrocinadas, digamos, ou são apoiadas, ou, de alguma forma, a Frelimo nada faz para... É exatamente isso, é a responsabilização. Sim. É que existem... há muito excesso de zelo e acaba, de alguma forma, acaba por culminar com incidentes graves e até mortes, como é neste caso, e não existe uma responsabilização. E o governo, neste caso, que devia agir, não é? Em prol de proteção, porque aquilo que faz a polícia de Moçambique primeiro é proteger o cidadão. E depois tem a instituição que zela pela polícia, que devia abrir um inquérito de averiguação para perceber o que aconteceu e depois responsabilizar. Não há uma passividade em relação às instituições. Neste sentido, eu acho que é por aí que ele começa o seu discurso. E depois tens o partido Frelimo, que de alguma forma tem os seus elementos no governo, não é? E é este o papel do partido, é tentar pressionar aqueles que o partido indica para governar o país, para que se cumpram aquilo que são as normas. É nisto que o Samora Machel Júnior vai de encontro. Primeiro, o partido Frelimo tem uma conduta, tem os seus estatutos. E depois nós temos as normas que regem diante da nossa sociedade. Então o que ele está a tentar reivindicar, pelo que eu li e percebi, é exatamente isto.
é que nós temos dentro do partido, primeiro, alguns atropelos aos estatutos e depois temos aquilo que quando eu falo desse excesso de zelo, vou poder buscar um pouquinho de tudo daquilo que a gente encontra, entanto como uma governação não muito boa daquilo que foi o desempenho da governação e não há uma responsabilidade. Não é? A gente pode falar da questão da polícia, seja a polícia da PRM, seja da polícia municipal, que em alguma forma usou a violência para poder tirar nas ruas produtos daqueles que procuram a vida. Temos a questão temos a questão de cobranças ilícitas em instituições, corrupção, etc., no verdadeiro sentido, e que não, e de certa forma, as pessoas que cometem esses ilícitos acabam por passar impunes. Então é isto que e a nossa sociedade acaba por ir para um caminho que não nos dignifica e acaba por ser uma normalidade, começa-se a tornar normal, uma normalidade. É isto que eu percebi na carta de Samora Machel Júnior, que entanto como nós sociedades temos que acabar com isto, temos que combater isto tudo. Massang, vou para si. Olhando um pouco para esta carta, fica a ideia de que o Samito de alguma forma está manifestando, quer dizer, esta carta de alguma forma parece representa aquilo que tem sido a palavra dominante na sociedade em relação a pedir a transparência, a pedir a vontade do povo, que se respeita a vontade do povo. Ele diz que distancia-se desses atos, desses atos violentos que têm sido praticados pela polícia com o patrocínio do Partido Frelimo. Parece que, de alguma forma, o Samora está a falar aquilo que provavelmente a maior parte dos membros do Partido Frelimo não tem coragem de poder se expressar relativamente ao atual cenário que se vive no país. Como é que analisa esse pronunciamento de Samora e de que forma esses pronunciamentos devem ser entendidos? Atendendo, considerando que a Josina também fez uma publicação nas redes sociais em que falava dessa situação, nas plataformas digitais, e também, de alguma forma, mostrava um lado que não se identifica com esses atos. Um dado muito interessante desta missiva, ou a carta, ou o desabafo de Samora Machel, vê o partido assaltado pelos gangsters. Não é este Frelimo que nós temos hoje. E Samora Machel Júnior vai, de facto, desabafando, trazendo o seu pensamento que hoje é discutido. Estamos a discutir o pensamento de Samora Machel, aquilo que se reflete dentro do partido Frelimo. Se vocês recordarem, no 12º Congresso aqui na Matola, o secretário-geral da Acline veio publicamente dizer que nós, como partido, na altura, precisamos de combater os lambe-botas. Precisamos de combater aqueles grupos que usam a imagem do partido e que colocam em causa a imagem do partido. Nós estamos a falar na nossa primeira parte das eleições em Moçambique. E temos aqui aquilo que é o apanágio de uma vitória retumbante em 64 autarquias. Samora Machel veio exatamente responder aquilo que é a inquietação do povo, daquele povo que saiu para votar na mudança. E não houve respeito de quem votou na mudança. Caro moderador, não seria esta Frelimo hoje, numa situação em que nós encontramos um país com problemas de salários para a polícia, para professores, para os médicos, as políticas públicas que não estão sendo implementadas, o maior descontentamento de sempre na história de Moçambique, não é? E foi exatamente nesta geração, nesta governação, que os médicos, os professores foram mandados para beber água. É nesta governação que nós estamos a assistir os problemas de conflito na província de Cabo Delgado. É nesta governação que nós estamos a assistir
uma polícia apartidária, que deixou de ser uma polícia da República, que ameaça as populações. Não, qual é o papel da polícia? O papel da polícia é de proteger. E nós dissemos publicamente, a polícia tem que parar de se envolver em assuntos eleitorais, porque este assunto é um assunto dos políticos. Desabafa Samora Machel, trazendo exatamente esta abordagem, olhando para aquela Frelimo, não é? Onde nós todos estávamos lá. Meu pai estava lá, o pai do Camilo estava lá, o seu pai estava lá, não é? Aquele movimento de libertação que foi criado para libertar a terra e os homens. As coisas mudam quando a Frelimo sai do movimento para partido político e aí começa a ser assaltado, não é, por gangsters de indivíduos que não se identificam com o partido Frelimo, vão lá com objetivos obscuros, colocam em causa aquilo que é a identidade estatutária exatamente deste partido. Olha, eu quero dizer uma coisa, me faz lembrar, devo dizer isso com pompa e circunstância, o Helder Jawana, não é? O Anísio Banaíssa, o mesmo, o vice-ministro da Justiça, o Sete Soares, quando esses representavam este partido, e independentemente daquela sua forma, nós notávamos uma coisa bastante diferente daquilo que são os ideais do partido. Hoje, o partido Frelimo está sendo assaltado por paraquedistas, indivíduos que usam esta marca do partido. E isso, de facto, deixa Samora Machel Júnior triste. E quando nós temos as eleições, que nós precisamos de apelidar eleições livres, justas e credíveis, em que um partido luta para abocanhar. Vocês não ouviram quando o senhor secretário-geral do partido Frelimo veio publicamente dizer que querem dar prêmio ao presidente? Querem dar o prêmio, isso foi na Beira, na província de Tete, que nós estamos a fazer de tudo, não é? E usam aquela linguagem não de reconciliação, arrancar onde está a oposição. Está na hora, caro moderador, de qualquer indivíduo que representa exatamente esta marca Frelimo, tirar da sua cabeça que em Moçambique tem partidos políticos na oposição. Não existe a oposição. Não somos apelidados como a oposição. Não, quem faz a oposição é o povo. Os partidos são instituições representativas, não é? Que lutam para o poder político. A questão da reconciliação nacional, a questão da intolerância política. Então, tudo isto aqui é trazida. E eu li 4 vezes para poder entender, a perceber exatamente o que Samora Machel Júnior pensa exatamente nisto aqui. Agora, é interessante para uma questão de reflexão, nós como cidadãos nacionais, refletindo essas eleições de 11 de outubro, se foram justas, transparentes e alguém possa dizer que, olha, eu vou na montanha para trazer o búfalo que eu abati, mas que é o búfalo que abateu a democracia, e a democracia está de facto numa situação como está. Nós, como cidadãos nacionais, eu me identifico com o pensamento de Samora Machel, apesar de estar num outro partido, quando ele pensa para o país, e depois disso acontece numa altura em que o pai dele completa quase 33 ou 36 anos sem ele, mas olhando o país que nós temos. Este partido aqui foi assaltado por gangsters que não olham para o povo, olham para as suas barrigas. Obrigado. Camilo, eu vou para si ainda relativamente a este ponto. Se olharmos, formos ao fundo a carta de Samito, de alguma forma, vem-nos à tona aquela narrativa que a sociedade sempre vem falando, que na Frelimo há alas. A Frelimo está dividida. Se ele diz que não se identifica com esta Frelimo, de alguma forma está a assumir que há uma Frelimo que ele não acolhe a ideologia dessa Frelimo. A primeira questão que eu coloco, e também não podemos também temos que olhar também a comunicação da Josina que fez nas redes sociais. A Frelimo está ou não ela fragmentada
se olharmos para essa situação, porque dizem que, o que se fala é que há uma parte que não concorda com o que está a acontecer no país. Por exemplo, o antigo presidente apareceu, disse, é preciso respeitar a vontade do povo. É exatamente isto que nós estamos a falar, e estamos a falar ao longo do programa, independentemente do culminar destas eleições, temos que respeitar aquilo que é a vontade do povo. Como em algum momento já se respeitou no Partido Frelimo quando perdeu algumas autarquias no passado, não é? Não se fez derrogado, aceitou estar do lado da oposição e tem que ir atrás do prejuízo. Eu acho que é nesta senda, primeiro, em que o Samora Machel diz que, olha, não vamos deixar as instituições eleitorais e também de justiça trabalharem, e temos que respeitar aquilo que são os resultados que eles forem a trazer. Não temos que ir a braço de ferro. Agora, dentro do partido, eu acredito que o Samora Machel Júnior fala daquilo que também já falei aqui, que de alguma forma há alguns atropelos daquilo que são os estatutos do próprio partido. Por parte de quê? Por parte de elementos do próprio partido. Eu acho que é isto que ele, se nós formos a recuar um pouco, vamos perceber que ele vem de um processo, teve um processo disciplinar, não é? Em que ele foi atrás do desfecho e até hoje nós não sabemos como é que terminou este desfecho. Então, isto tudo acaba, de certa forma, por deixar uma mancha, uma nódoa, uma mágoa dentro de um membro sénior do Partido Frelimo, que, de certa forma, não se vê, digamos, identificado com certas atitudes de certas pessoas. Eu acho que é por aí que eu vejo. Atual poderia estar a desvirtuar aquilo que são os princípios que sempre nortearam a formação. Eu não digo a Frelimo. O que eu estou a dizer é que existem estatutos que nós temos que seguir aquilo que são os estatutos, aquilo que rege os caminhos que temos que percorrer dentro de uma organização. E em algum momento acabamos por perceber que há alguns aspectos que não seguem aquilo que são os estatutos do próprio Partido Frelimo. E é isto que o Samora Machel Júnior clama, pede, porque por isso é que eu disse, vamos recuar para 2018, em que ele tentou, de certa forma, se impor para uma aventura, digamos, governativa da cidade de Maputo, em que foi, em linguagem normal, cortaram-lhe as asas. Então, isto tudo, porque os estatutos do Partido Frelimo têm esta prerrogativa de quem tem, digamos, reúne os critérios para concorrer para algum cargo, pode concorrer, não é? E eu acho que é isto, que é um sentimento que ele tem, que já vem de há muito tempo e que, de alguma forma, os próprios, dentro do partido até hoje, não conseguiu devolver, digamos, esta paz, esta mágoa, certo, não é? Que ficou beliscado um pouquinho, digamos, aquilo que é a democracia, no meu entender, nesta carta, fica beliscado aquilo que é uma democracia interna dentro do Partido Frelimo e que depois transborda, ele leva para fora, em que não conseguimos, de certa forma, levar este discurso para fora de democracia, de tolerância, não é? De paz, de conciliação. E hoje vemos, em algum momento, um distanciamento do partido ou do Partido Frelimo com o povo. Nós vemos nas redes sociais, vemos nas manifestações em que não conseguimos abraçar ou acarinhar, independentemente de todos os problemas que o país tem, e nós sabemos quais são os problemas que o país tem. Eu acho que era a partir daí, através do governo do D, porque tudo isto vai culminar por aquilo que são
digamos, a governação não muito boa, não é? Que acaba se nós formos elencar os problemas todos que vêm, que acabam por identificar a cada moçambicano, acaba de certa forma porque não há comunicação. Isto é que é o ponto. Obrigado. É que não comunicamos com o povo, não levamos, digamos, não transmitimos o calor, independentemente que a gente não consiga resolver problemas do povo. Obrigado, Camilo. E para já vamos para o último tema, relativamente Deixe-me só, questão de espera. 10 segundinhos. Vai fazer a introdução. Vamos ao último ponto, relativamente aos pronunciamentos do STAI em relação a este processo eleitoral, que fala de algumas coisas, reconhece, fala dos atos ilícitos que tenham sido praticados neste processo. Em jeito de fecho mesmo, estamos com pouco tempo, por aí 6 minutos, vamos dividir isto 3-3 e vou controlar aqui, vou colocar o cronômetro. A sua análise em relação ao pronunciamento do STAI, a palavra é sua. Olha, roubando só 30 segundos do tema que nós estávamos a trazer aqui. Quando um partido exime-se do povo, deixa de ser partido das massas e torna-se um partido empresarial. Então, praticamente, este partido deixa de olhar o povo como o seu focal point. Frelimos e mios. Se nós olharmos em todo lado, quem concorre agora tem que ser empresário, não são políticos. Esses indivíduos nunca vão olhar o povo. Olham para os interesses deles, pessoas como pessoas, para as empresas deles, mas usando o nome exatamente do partido. E onde é que nós nos encontramos? Quer dizer, a marginalização daquelas pessoas que estão lá porque querem ver o país a mudar, mas o paradigma, o panorama que nós estamos a assistir agora passou, sobressai quem é que é empresário local, não é? E quando alguém é empresário usando o Estado, esse indivíduo nunca beneficia o Estado, senão a sua empresa ou a pessoa em si que é dona exatamente. É a Frelimo que nós temos hoje. Então, em relação aos pronunciamentos do STAI, está mais que evidente, porque nós vimos o porta-voz do STAI, o senhor Paulo Nkuenika, atinente à questão das irregularidades exatamente deste processo. É por essa razão eu tenho esperança que como é que chama? Esses ilícitos eleitorais e também essa intervenção dos partidos políticos juntos dos tribunais não é na atribuição exatamente de recursos. Espero que o tribunal dê provimento e o Conselho Constitucional tome exatamente este processo, porque na minha ótica, essas eleições deveriam ser anuladas, embora já se gastou 19 bilhões de meticais, estamos a falar de 19 mil milhões para exatamente termos este processo com tantas irregularidades. Então, se está reconhece e sabe. Porque uma Seu tempo acabou. Vou para o Camilo. Correto. Camilo, a mesma questão. Bom, é aquilo que também já falamos sobre isso, da questão dos ilícitos. Os ilícitos aconteceram, tanto de todos os partidos, aconteceu isso. Cabe mesmo às instâncias eleitorais e também de justiça dar o fim a isto e transmitir ao povo que é o mais interessado para perceber, de certa forma, quem é que vai governar. Então, nós temos que aguardar serenamente aos resultados das instituições CNS, tá? E também dos tribunais, para podermos, de certa forma, chegar e poder... Tudo que nós formos fazer agora, vamos entrar para o campo da especulação e se calhar, alimentar aqueles que nos estão a ver de casa, se tentarmos ser tendenciosos. O que nós temos que fazer é pedir àquele que está em casa, olhar e dar alguma credibilidade às instituições, independentemente do que tenha ocorrido, porque esses processos têm erros, só erra quem está a trabalhar e está dentro do processo. Mas certas eleições, quer dizer, esses erros ainda são admissíveis? Eu sempre critiquei isto, é que nós, nas sextas eleições, não são admissíveis que a gente ainda tenha erros primários, não é?
Eu condeno isso porque nós temos que olhar para aquilo que são os erros que cometemos num determinado processo para corrigir no processo seguinte. Agora, o que sempre critiquei são os erros primários. Não faz sentido. Então, a forma de nós corrigirmos isto é que não sei como é que se faz isto, mas acredito que nós temos experiência dos outros países, é que as pessoas envolvidas, as principais pessoas envolvidas nestes processos, não devem ser mudadas. Eu acho que estes erros acabam por ser cometidos porque em cada ciclo eleitoral nós mudamos aquilo que é o elenco que faz este processo. Um minuto. Então, eu acho que o pecado grande é que em cada processo mudamos os atores. É isto que acabamos por incorrer nestes erros repetitivos e, acima de tudo, continuamos a cometer os erros primários. Então, se calhar é fazer um apelo aqui, partirmos para um outro modelo nas instituições eleitorais para não podermos cometer esse tipo de erros. Muito bem. Camilo, obrigado pela sua presença. João Maçã, obrigado pela presença. Assim colocamos o ponto final da presente edição com a promessa de voltarmos na próxima ocasião, se assim justificar. A todos que nos acompanharam, um feliz domingo. Até a próxima.